Oi pessoal, eu sou a Raquel do canal Costuras da Raquel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre costuras para iniciantes parte 2. Oi pessoal, como eu prometi, esse é um vídeo extra da semana para vocês, tá? Eu não tinha postado vídeo no domingo da semana passada, eu prometi que como recompensa eu colocaria um vídeo extra essa semana e é esse aqui, que vai ser a segunda parte das costuras para iniciante, tá? Na primeira parte, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem conferir, quem ainda não viu. A gente fez alguns exercícios no papel para desenvolver a nossa coordenação motora, né? Nesse vídeo aqui agora, a gente já vai começar a fazer alguns exercícios no tecido, também para desenvolver coordenação motora e se para criar intimidade com a máquina de costura, tá bom? Então, antes da gente começar, já separa aí 3 pedacinhos de algodão cru com 20 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento, tá? A gente vai trabalhar com ele dobradinho, formando um retângulo de 20 centímetros de largura por 25 de comprimento. E pega também um desmanchador de costura que a gente vai precisar. O que eu vou fazer? Eu vou começar colocando essa linha toda aqui pra trás e vou colocar a beiradinha do meu tecido na beiradinha do meu calcador. E vou passar uma costura retinha até o final. Nota que a beiradinha do meu tecido veio sempre passando rente à beiradinha do meu calcador. Finalizei, levanto a agulha, levanto o calcador e puxo o meu tecido. Da segunda camada em diante, eu vou continuar a minha costura colocando sempre a beiradinha do meu calcador rente à beiradinha da última costura feita. Então, ó, beiradinha com beiradinha. E vou passar a costura. Vou fazer isso pelo menos 5 vezes. Da quinta vez em diante, eu vou passar a começar essa costura com retrocesso. Então, ó, eu vou jogar meu excesso de linha lá pra trás, posicionar aqui na beiradinha, vou dar os 3 pontinhos pra frente, acionar o meu retrocesso na máquina, tô acionando aqui em cima, ela vai voltar pra trás, solto o meu retrocesso aqui. E agora ela vai continuar essa costura pra frente. Cheguei aqui bem no finalzinho, eu vou novamente acionar o meu retrocesso. Dou 3 pontinhos pra trás, solto o meu retrocesso e aí eu continuo voltando pra frente. A ideia é que o retrocesso de vocês fique assim, ó, bem certinho em cima da própria linha. Se errar, não tem problema, continua a costura e tenta sempre na próxima fazer melhor do que você fez anterior. E vai fazer isso até o final do tecido, iniciando e finalizando com o retrocesso. O segundo pedaço de tecido vocês vão utilizar para poder testar todas as funções da máquina. Então, primeiro a gente vai testar os diferentes tamanhos de ponto da linha reta, tá? Vou colocar a costura na reta e no botão seletor do tamanho do ponto eu vou colocar no número 1. Se você quiser saber mais sobre esses botões e sobre as partes da máquina de costura que eu venho falando aqui, me segue lá no Instagram que tem alguns posts falando sobre isso, tá bom?
Então, coloquei aqui costura reta, ponto número 1, e vou fazer a costurinha. Vou manter a costura reta, agora vou mudar para o ponto número 2. Número 3. E o número 4, que no caso da minha máquina é o maior que tem. Nota a diferença de tamanho entre os pontos. Vamos tentar focar. Aqui no número 4, ele fica um ponto bem mais largo. Foca a câmera. No número 4 fica um ponto bem mais largo. No ponto 3 já é um ponto mediano, que a gente utiliza com mais frequência. No 2, um ponto bem pequenininho. E no 1, um ponto que a gente mal consegue ver na câmera. Ok? Feito isso, eu vou mudar para o ponto zigue-zague da minha máquina. Colocando o tamanho do ponto no número 1 e a largura do ponto lá no número 6. E vou fazer esse zigue-zague. Vou começar um pouquinho mais afastado aqui do quadro. Então, aqui foi o 6. Vou colocar 6 por 1, porque tá no ponto 1. Aqui foi no 5, 1. Esses dois aqui, que eu esqueci de mudar, são 4 com ponto 1, 3 com ponto 1, 2 com ponto 1 e aqui 1 com ponto 1. Nota que conforme a gente vai mudando a largura do nosso ponto, o zigue-zague vai ficando mais estreito, né? E aí vocês vão continuar o exercício, repetir esse exercício, mudando a largura dele. Vai mudar o tamanho do ponto pro 2 e repetir o exercício. Nota que aqui no ponto 2, eles vão mudando a largura também, né? A largura do zigue-zague vai estreitando conforme vai mudando o número lá em cima. Só que o espaçamento entre o ponto, ou seja, a quantidade de pontos por centímetros vai ficando mais larga também, por conta da gente ter mudado isso para o número 2. No número 1, o ponto é bem apertadinho, tem vários pontos dentro de 1 centímetro, e no ponto 2 ele já é mais largo, tem menos pontos por centímetro. A gente vai fazer isso mudando todas as larguras dos pontos da sua máquina. Se a sua máquina tiver pontos decorativos, você pode fazer esse exercício também. Esses três aqui são o mesmo tipo de ponto, só que aqui embaixo eu usei o 4.6, ou seja,
menor quantidade de pontos por centímetros, né? O maior espaçamento entre cada pontada com a maior largura. Então ele fica bem largão, quase não aparece o desenho. Aqui em cima eu já usei o 1.3, né? Que é o ponto bem estreitinho, mas com pouca largura. Então a gente vê umas ondinhas bem suaves. E aqui mais em cima ainda eu usei o 1.6. Aliás, 6.1, né? Que foi na tamanho do ponto número 1 e a largura do ponto no 6. Ele já fica com a parte funda dele muito mais proeminente, né? Vocês podem fazer isso em todos os tipos de ponto que vocês têm para testar eles. E o último exercíciozinho que vocês vão fazer hoje, vocês vão voltar a máquina para a configuração do ponto reto. Só que vocês vão colocar ela no maior ponto por centímetro que tiver. No meu caso aqui é o 4, tá? E vocês vão repetir aquele exercício do primeiro pedacinho de tecido. Feito isso, com os pontinhos mais largos, é o momento que vocês vão me xingar, mas que depois vai ser super útil na vida de vocês. A gente vai desmanchar todos esses pontinhos. Como? Da maneira correta. Tem muita gente que quando vai desmanchar um tecido faz isso aqui, ó. Abre ele, vou desmanchar esse primeiro aqui da maneira errada, pra vocês verem. A maneira errada. A pessoa chega aqui, abre o tecido, né? É até difícil de segurar aqui pra fazer. Abre o tecido e vem aqui assim, ó. Corta um, puxa. Corta o outro e puxa. E vem cortando e puxando. Isso, além de prejudicar, danificar a sua peça, né? Danificar a sua peça, porque ela vai ficar toda furadinha, você pode acabar rasgando ela no momento que for fazer isso, ainda te dá muito mais trabalho. Olha o tempo que eu tô levando pra fazer isso aqui da maneira errada, né? E você ainda depois tem maior trabalhão pra tirar vários pedacinhos de fiapos que ficam na sua peça dos dois lados, né? Fica com muito fiapinho dos dois lados, porque você veio destruindo a sua costura o ponto todo. Essa é a maneira errada. Como que a gente vai fazer da maneira certa? A gente vai fazer assim, ó. De um lado do tecido, a gente vem e vai arrebentar um ponto, vai pular algumas casinhas, arrebentar outro. Pula algumas, arrebenta. Pula umas, arrebenta. Pula umas, arrebenta. Vai fazendo isso até o final da sua costurinha. Tô fazendo olhando pela câmera e eu não consigo pegar o ponto, né? Fiz isso desse lado, eu vou para o lado avesso e vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar um fiozinho e olha a mágica que acontece. Sai o fio inteirinho do outro lado na sua mão. E aí você só tem que tirar os fiapinhos de um lado. Tá vendo? Olha como foi mais rápido, mais prático e sem danificar tanto o seu tecido. E aí vocês vão fazer isso em todas as camadinhas que vocês fizeram nesse último tecidinho.
E aí a gente desmanchou tudinho. Espero que tenham gostado. Bom, e é isso aí. Se você curtiu o vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilha com seus amigos. Até o próximo.